Olá, bem-vindos e bem-vindas novamente. Nós vamos conversando aqui no nosso Arrase no Enem, convidando você justamente a isso, a trabalhar muito bem com as notas disponíveis no Enem 2015. Venha para cá, estude com bastante clareza, coerência, concentração e olha, o caminho já está trilhado aí para os bons resultados na prova. Nesse primeiro momento das nossas aulas do Enem, do Arrase no Enem, nesse extensivo de língua portuguesa, o que nós estamos trabalhando? Estamos trabalhando especialmente com aqueles tópicos que mais podem nos confundir ou gerar dúvidas ao longo da nossa caminhada na confecção dos estudos e na confecção da prova. E hoje eu guardei para você essa aula 21 com muito carinho, muito cuidado, para nós discutirmos um pouco, conversarmos sobre as funções de se e que. Isso mesmo, as funções do se e do que em língua portuguesa, que são bastante expressivas, que aparecem de maneira muito diversificada nos usos coloquiais e formais da língua. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o que eles representam, o que eles significam e como já há inúmeras análises sobre as transformações que essas duas partículas, que esses dois nomes, que esses dois elementos sofrem com o passar do tempo, certo? Então você está convidado a discutir comigo, Arrase no Enem, partículas, pronomes, substantivos, se e que, palavras, se e que. Venha para cá, venha para o slide junto comigo, então abrindo sempre aí para nós o nosso Arrase no Enem, muito bem, venha para cá e nós vamos adiante. Olha lá, funções de se e que, isso mesmo, funções muito importantes para a gente retomar, para a gente entender aí como essas duas palavrinhas se realizam e são empregadas em língua portuguesa, ok? Então vamos adiante, olha só, primeiro de tudo, pessoal, coloquei alguns exemplos aqui, diz assim, ó, se estudarmos com dedicação, os resultados podem ser interessantes. Olha, essa aqui é uma dica para nós, né? As crianças se machucaram porque estava escuro. Precisa-se de funcionários mais qualificados e fiscalizaram-se várias vias em 3 blitzes. Fiz questão de deixar o nosso plural blitzes aqui justamente porque é assim que ele se faz e muita gente e muita fala da imprensa, a gente escuta dizendo o quê? As blitz foram feitas. Não, o plural blitzes, ok? Então, sempre que houver mais de uma, pessoal, blitzes, é sim uma palavra alemã, blitz, que significa raio, relâmpago, né? Coisa que acontece de repente, e é mais ou menos isso, a ideia do efeito surpresa da blitz, quando, por assim dizer, se quer apreender infratores. Bom, os 4 exemplos aqui, gente, são exemplos de ocorrências diferentes para o se, tá? Olha só, olha aqui e olha aqui. São as 4 ocorrências fundamentais do se. As 4 ocorrências que vão ser amplamente discutidas e apresentadas nas provas, por exemplo, né? E aí vamos estudar, vamos conversar sobre cada uma delas. Olha só, a classificação morfológica do se ela se bifurca, né? Eu posso ter um se substantivo, eu posso ter um se conjunção e eu posso ter um se pronome, aí ela vai se abrindo para outras coisas. Bom, vamos observar, olha só. Como substantivo, gente, assim como toda palavra em língua portuguesa que aceita artigo antes de si, a gente pode dizer que ela está sendo substantivada, né? Então, este é o se que está faltando, olha. Aqui, substantivo, ok, aceitou o artigo, tranquilo, né? Agora, como conjunção, como elemento de ligação entre duas orações, né? Primeiro entender, o que é a conjunção? É geralmente isso, esse elemento que liga duas orações e que justamente dá o efeito expressivo dessa ligação, gente, né? Então, veja só, como conjunção integrante, diz assim, ponderamos se a casa seria a melhor escolha. Ou seja, a conjunção integrante vai fazer o quê, pessoal? Vai ligar uma oração subordinada substantiva à sua oração principal, tá? A oração principal é só ponderamos, né?
E aí vem um complemento, ponderamos o quê? Se a casa seria a melhor escolha, uma oração objetiva direta. Claro, daqui a pouquinho, pessoal, olha só, volta aqui comigo, ó. Daqui a pouquinho, numa outra aula, eu vou discutir com mais profundidade e fazer exercícios com vocês de orações subordinadas, justamente para a gente ver essas diferenças, entender um pouquinho da nuance semântica, né, das características das orações. Mas aqui eu já vou classificando, já vou dizendo o que é o que, quem se liga a quem aí, para nós termos essa relação aqui proposta pela conjunção, pelo pronome, tá bom? Então volta aqui comigo, olha lá. Diz assim, então, ponderamos a oração principal, se a casa seria a melhor escolha é objeto direto, então está aqui o se, conjunção integrante, né? Juntando oração principal e oração subordinada objetiva direta, substantiva. Como conjunção causal, olha só, como é que ela vai aparecer? Se não sabia fazer, deveria ter chamado alguém. Está aqui a principal, né? Deveria ter chamado alguém, se não sabia fazer. E aqui a causal, né? Ok, então, diz assim, se não sabia fazer, deveria ter chamado alguém. Agora, olha só, a conjunção condicional, gente. Se estudarmos, teremos mais chances na prova. E aí você pode olhar e dizer assim, aqui a oração principal, né? E aqui a oração condicional. Você pode observar aqui a condicional e a causal e dizer, puxa, mas eu não enxergo diferença entre as duas, né? Inclusive está aí, ó, se não sabia fazer, deveria ter chamado alguém. Se estudarmos, teremos mais chances na prova. Pessoal, a principal ideia aqui para perceber a diferença entre ambas é você conseguir substituir aqui na condicional, aqui na causal, por exemplo, por um já que, né? Olha só, já que não sabia fazer, deveria ter chamado alguém. Joia, então ela é causal. Veja, se eu colocar um já que aqui na condicional, como é que fica? Já que estudarmos, teremos mais chance na prova? Não dá certo, né? Então, tá aí a diferença. Olha, substitua. Deu certinho já que? Pronto, causal. Não deu, condicional, tá? Isso já nos ajuda a entender melhor. Ah, ele pode ser pronome também, né? Em que medida, gente? À medida que ele faz parte do conjunto de pronomes oblíquos, né? Olha lá, oblíquos de terceira pessoa, não é isso? Se consigo, oblíquos de terceira pessoa. Muito bem. Mas ele também pode se comportar da seguinte maneira. Ele pode ser pronome apassivador, na voz passiva sintética, né? Dizer assim, e daí ele só ocorre com verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Com verbo intransitivo ou verbo transitivo indireto, ele não acontece. Aí a gente pode voltar para aquelas frases iniciais que eu coloquei aqui, ó. Veja lá, vamos dar uma olhadinha aqui nesses dois exemplos, ó. Precisa-se de funcionários ou fiscalizaram-se várias vias? O que vocês acham? Em qual dos dois casos ele é partícula, pronome apassivador? Ah, eu preciso fazer o seguinte, ó, um macete, transformar para voz passiva analítica. Vamos lá? Funcionários mais qualificados são precisados. Deu errado, né? Agora, várias vias foram fiscalizadas em 3 blitzes? Perfeito, deu certo. Tá vendo? Por que não dá certo aqui? Porque precisar é o que mesmo? É VTI, é transitivo indireto. Com transitivo indireto, ele não pode ser partícula passivadora, gente, tá? Tá aqui, ó. Ou é transitivo direto, como fiscalizar, ou é transitivo direto e indireto, tá? Mas só indireto não dá. Então, qual é o macete para ver se ele é apassivador? Passar para passiva analítica. E analítica. Isso. E por que eu disse que não deu certo aqui, ó? Nessa aqui, ó, do precisar. Ora, não é só porque é um verbo transitivo indireto, né, gente? Olha a mudança de significado. Se eu disser assim, ó, funcionários mais qualificados são precisados, veja, olha aqui comigo, anotou a frase aí? Funcionários mais qualificados são precisados. Eu estou dizendo o quê? Quando eu digo que alguém é precisado,
em norma culta e em situações coloquiais, eu estou dizendo que essa pessoa passa por necessidade, essa pessoa precisa de ajuda. Olha só, muda completamente o significado, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Ah, mas dá certo, professora, né? Ó, dizer, ó, os funcionários são precisados. Ok, é uma sentença gramatical, perfeito, certinha, mas mudou completamente o significado, então não pode, tá? O que pode? Olha aqui comigo na tela de novo. O fiscalizar, né? Que é verbo transitivo direto. Que é o quê? Olha, fiscalizaram várias vias. Então, várias vias foram fiscalizadas. Tranquilíssimo, mantém o sentido, tá? Então, cuidado especial nesse sentido aí. O que mais, gente? Ele pode ser índice de indeterminação do sujeito. Aí sim ele acontece com intransitivo ou com transitivo indireto. Aí sim, pessoal, onde que ele vai estar? Aqui nessa aqui, ó. Precisa-se. O que eu coloco aí no lugar? Quem precisa, alguém precisa. É indeterminado, né? Por exemplo, quando a gente vê aquelas plaquinhas assim na frente de qualquer comércio dizendo precisa-se de balconista, né? Precisa-se de atendente. Então, essa frase, gente, é o símbolo aí do verbo transitivo indireto e o Czinho sendo usado como o que mesmo aqui? Ah, como índice de indeterminação do sujeito, tá bom? Às vezes ele pode ser parte integrante do verbo. Olha só, aquela história das formas pronominais do verbo. Daí você vai fazer o link bem direitinho agora já comigo. Olha aqui. Isso, olhe para mim. Lembra quando nós fizemos aula de regência? Lembra, anotou no seu caderninho, né? Nós falamos de formas pronominais do verbo. Quais eram? Esquecer-se e lembrar-se, não é isso? Então, volta lá para a tela comigo. Vamos anotar, né? Como exemplo, ó, esquecer-se e lembrar-se, tá? Formas pronominais do verbo. Ainda, muitas vezes, ele pode ser pronome reflexivo, né? Quando o sujeito faz e, ao mesmo tempo, recebe a ação, como acontece exatamente aqui, ó. Aí, ó, as crianças se machucaram. Elas machucaram a si próprias, né? Elas realizaram a ação e também sofreram a ação. É isso aí, gente. Então, vejam, pronome reflexivo, né? Faz e recebe a ação. E ele também pode ter esse nome esquisitão aqui, que outras palavras em português, inclusive o que, de quem nós vamos falar já já, podem ter, né, essa classificação. Partícula expletiva, ou seja, gente, é um trechinho, é um pedacinho, né? Ele aparece aí pendurado a um verbo e ele pode ser eliminado sem prejuízo do sentido. Então, vamos lá? Pode, anota aí, o que é uma partícula expletiva? Pode ser retirado sem alterar o sentido. Como quando isso acontece, ó, eu coloquei um exemplo aqui como riu-se. Posso dizer assim, olha, ela riu-se da situação. Se eu disser que ela riu, tá tudo certo, né, gente? Então, ele pode ser subtraído sem alterar o sentido do enunciado. Muito bem? Joia! Então, vamos lá. Aí eu uso um exemplo, pessoal, que é de uma pesquisa da professora Maria Marta Pereira Scherri, e ela tratou exatamente assim, bem grande, dessa escrita aqui, desse pretenso folhetinho afixado, né, chamado Doa-se lindos filhotes de pudo. Variação linguística, mídia e preconceito. Bom, justamente para tratar, pessoal, sabe aquelas frasezinhas? Ó, vou colocar aqui, ó, vende-se e aluga-se, né? Olha, são os famigerados aí, verbos que vão aparecer, vão ser usados com C e que a gente tem dúvida, né? Geralmente tem dúvida. Olha só, você aí já não viu um monte de placas para cá e para lá, como vende-se, vendem-se, aluga-se, alugam-se? Pois é, deve ter visto. Pode localizar, inclusive hoje com o advento da internet, né? A gente vai lá e dá um Google, acha um monte de vende-se, aluga-se, né?
E vai perceber, pessoal, que existe aqui, ó, olha comigo na tela, vai perceber que existe aqui uma situação que a língua brasileira, a língua portuguesa falada no Brasil contemporâneo, já despreza, já não percebe mais. Que é o quê? A necessidade de ter esse M aqui. Opa, mais um M com 3 pernas, não com 4, né, professora? Isso aí. Então, vamos lá. Doam-se. Isso. Bom, por quê, pessoal? Porque, olha só, o que eu tenho aqui no C? Vamos ver. O doar é um verbo de que tipo, de que natureza? Quem doa, doa alguma coisa, né? VTD. Mais ainda, eu posso dizer, quem doa, doa alguma coisa para alguém. Então, VTDI, não é isso? É. Aí nós vamos voltar aqui e vamos ver, dizer assim, ele é pronome apassivador. Olha só, doa-se lindos filhotes de poodle. Então, se ele é pronome apassivador com esse tipo de verbo, como é que fica na voz passiva analítica? Lindos filhotes de poodle são doados. Tranquilo e calmo, ficou certinho. Portanto, pessoal, os lindos filhotes de poodle mandam que o verbo doar tenha que ficar assim como eu coloquei, com M, exatamente, né? E a professora, ao escrever esse livro, justamente discute esse apagamento que nós fazemos hoje, porque aqui eu teria de apresentar também o quê? Vendem-se casas, quando é plural, né? Alugam-se casas, apartamentos, o que quer que seja mais. Só que hoje, no português brasileiro contemporâneo, nós vemos um apagamento muito sério e muito evidente, né? Desse Mzinho aí do plural, tá? Então, olha, é o tipo da coisa, pessoal, que pode ser solicitado para nós como uma questão de prova, por exemplo. Perceber, dizer, qual é o fenômeno que acontece aí? O fenômeno da não percepção mais de que se trata de uma partícula passivadora, né? E simplesmente da força do verbo, né? Doa-se lindos filhotes, vende-se casas, aluga-se, né? Sabe que tem uma brincadeira com esse C, pessoal, que há muito tempo o pessoal rememora, tá? Vou confessar a vocês que eu vi pela primeira vez num texto da Marta Medeiros, uma cronista e colunista do jornal Zero Hora, que tem publicações de crônicas, de romances, enfim. E a primeira vez que eu vi foi exatamente num texto dela, faz mais de uma década. E ela escreveu assim, ela disse, olha, interessante, né, que todo mundo sabe que esse C tem alguma função, que ele tem que estar na frase, mas ninguém, né, no jeito leigo de lidar com a língua, ninguém sabe muito bem o que fazer com ele. E ela contava a história de que viu uma placa em que alguém vendia frango, escrito vende frango-se, né? Mais recentemente, eu vi essa brincadeira falada e escrita pelo José Simão, colunista de humor da Band News e da Folha de São Paulo, né? Ele brincou e disse, olha, pois é, brasileiro sempre se entende. Ele brincou e disse, olha, vi uma placa escrito vende frango-se, né? Essa ideia, pessoal, então, de que o C todo mundo sabe que tem que estar aí, mas a função que ele exerce, onde ele deve estar penduradinho de fato, pouca gente reconhece hoje. Por isso, preparei essa nossa conversa para nós percebermos um pouquinho mais dos elementos que ele pode retomar, nortear e agrupar aí no enunciado. Tá bom? Vamos adiante, então. Acompanha comigo aqui. Agora nós vamos para as funções do que, nosso amigo que. Olha lá. Que horas são? Que delícia de sorvete? Que agressivo. Nesses 3 casos, pessoal, o que foi usado como pronome adjetivo, ou seja, ele está acompanhando substantivos, né? E aí a gente pode ter variações. Veja só, puxa vida, como ele pode ser coisa aí, hein? Ele pode ser muita coisa em língua portuguesa. Ele pode ser substantivo, e aí ele vai admitir ser acompanhado por artigo, por exemplo, igual lá o C, né? Eu posso dizer, tinha, olha lá, vou colocar aqui, tinha um quê de medo, tá? Tá aí. E quando ele é substantivado, ele é assim, ó, com acento circunflexo, tá? Tinha um quê de medo, tá vendo aqui, ó? O artigo acompanhando o quê? Ok, substantivado. Bom, ele pode ser pronome relativo, pessoal.
E aí eu escrevo aqui para dar atenção especial às orações adjetivas restritivas e explicativas, porque assim, lembre-se, ó, nós já fizemos um exercício que dizia que a vírgula muda tudo. E nas orações adjetivas, para serem restritivas ou explicativas, a vírgula muda tudo mesmo. O que faz quando ele é pronome relativo? Ele retoma um antecedente, gente. E aí vai encadear essa segunda, terceira, enfim, essa oração subsequente à retomada que fez anteriormente. Vai substituir a expressão, o substantivo, o sintagma nominal anterior e vai fazer com que a frase, o período, continuem tratando daquele mesmo sintagma, né? Agora, eu disse atenção às orações adjetivas porque, lembre-se, né? Uma oração adjetiva virgulada, ou seja, separada, isolada por vírgulas, é uma oração adjetiva explicativa. Quando ela vem sem vírgulas, é uma oração adjetiva restritiva. Lembram-se do exercício que nós fizemos quando tratamos da pontuação? Ah, aquele mesmo, que nós tratamos dizendo, olha, ou explica a relação ou restringe a relação àquele sintagma anterior. Tá bom? Vamos fazer mais de orações adjetivas depois. Olha aqui comigo mais um pouquinho, pessoal. Olha lá, então pronome relativo, ok. Pronome interrogativo, ele pode ser? Pode, olha, que horas são? Literalmente aí para a pergunta, né? Preposição, pessoal, isso aqui é um uso que até bem pouco tempo a gramática normativa desprezava, dizia que era um uso errado, que era um uso que marcava o coloquialismo aí, né? A norma não padrão. Hoje ela já aceita e nós podemos ver em textos formais isso aqui, ó. Tenho que fazer a lição hoje, substituindo a preposição de, né? Tenho de fazer. Então, tenho de fazer e o tenho que fazer intercambiáveis, tá? Advérbio de modo, olha só, que cabelo lindo. Bom, como advérbio de modo, gente, o que a gente vai perceber aí? A maneira, né? Mas posso dizer o que? Ah, como está lindo o seu cabelo. É uma formazinha pouco usual e pouco conhecida também, né? De intensidade, essa aqui é mais conhecida, mais usada, quando eu digo assim, que iludido você foi. Ora, o que eu estou querendo dizer aqui? O quanto, né? Quanto você foi iludido. Nossa, você foi tonto, tá? Partícula expletiva. Ó, lembram-se? Eu disse que ela aparecia lá no C e aparecia aqui no que também, né? O que também pode ser esse tipo de palavrinha que está aí no enunciado e pode ser removido com tranquilidade sem que haja problema com a significação. Lembram-se? Pois é, isso mesmo. Então, há muito tempo não o vejo. Tranquilo, completo enunciado. Há muito tempo que não o vejo, também tranquilo e completo. Por isso coloquei entre parênteses aí, tá? Mais uma, olha lá. Ele pode ser interjeição, e daí ele vai ser acentuado, igual quando ele é substantivo, né? Que, muito caro, né? Quando ele revela surpresa. E como conjunção, pessoal, só reparem, olha, ele pode ser uma pá de coisa, né? Como conjunção coordenativa de períodos coordenativos, gente, ele pode ser todos, tá? Ele pode somar ideias, ele pode alternar ideias, ele pode opor ideias, ele pode explicar ideias. Então, ele pode ser todas as orações coordenadas, ele pode aparecer em todas, toda e qualquer. Nas subordinadas, gente, olha só, ele pode ser conjunção integrante, que é aquilo que nós comentávamos lá, quando ele insere, né, um complemento para a oração anterior, um complemento substantivo, que é de um núcleo nominal, né? Pode ser comparativo, causal, concessivo e consecutivo. Nossa Senhora, quanta coisa que esse que pode ser, né? E aí, pessoal, olha só, separei duas questões para a gente discutir aqui. Diz assim, ó, já falando do que aí oracional, né? João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. A velha
e boa poesia aí do Drummond, chamada Quadrilha, né, gente? E aí, olha só o que diz. A primeira parte do poema, versos de 1 a 3, é marcada sintaticamente pela presença de orações de que tipo, pessoal? Vamos ver lá, nos versos de 1 a 3, ó. Que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Os 3 primeiros versos. Bom, primeiro eu tenho que reconhecer aqui o que é esse que, né? Como é que ele está funcionando aqui? Ah, como pronome relativo. Como é que eu sei isso? Olha, eu sei porque em todas as ocorrências que ele aparece aqui, ele está retomando o substantivo que dá nome a um ser humano anterior, né? Olha lá, João amava Teresa, que amava Raimundo. Eu pergunto, quem amava Raimundo? Teresa, né? Ele está retomando a Teresa aí, ok? Muito bem. Depois, ele está retomando Raimundo aqui, retomando a Maria, retomando Joaquim, retomando a Lili. Bom, então eu sei que ele é pronome relativo. Portanto, pessoal, ele está estabelecendo aí uma relação de subordinação. Então, é oração subordinada, né? Agora, de que tipo essa oração subordinada? Bom, com pronome relativo, só pode ser adjetiva. Agora, mais ainda, adjetiva pode ser bifurcada, dividida em duas, né? Quais seriam essas? Aquela com vírgula, que é explicativa, e aquela sem vírgula, como estão todas aqui, ó, que é o que mesmo, pessoal? É restritiva. Ah, legal. Então agora acho que eu já sei responder. Vamos ver lá? Pela presença de orações subordinadas, opa, não tem nada de coordenada, não tem nada de adverbial, não tem nada de coordenada e não tem nada de explicativa porque faltou vírgula. Então eu já respondi minha pergunta, né? Subordinadas adjetivas restritivas, cujos termos, os termos dessas orações introdutórios, né? Os pronomes relativos, eles atuam como conectivos, como elementos de ligação, fazendo às vezes de quê? De sujeito. Como assim? Olha lá, esse que aqui é sujeito de amava, que vai, né? Amava quem? Raimundo, que vai compor a outra oração. Esse que é sujeito de amava, esse que é sujeito de amava, esse que é sujeito de amava, esse que é sujeito de não amava, tá? Então, veja. Além de trazer a classificação da oração, traz aí o comportamento do conectivo e em que classe ele se enquadra ou em que relação sintática ele se enquadra. Certo? Muito bem. Mais uma, olha lá. Diz assim, considere a palavra destacada neste período. E há poetas míopes que pensam que é o arrebol. Ela introduz respectivamente orações, gente. Veja lá. Há poetas míopes, os quais pensam. Isso aqui é pronome relativo, não é? É, isso mesmo, está retomando pensam, está retomando poetas míopes, né? Vai ser sujeito de pensam. Agora, pensam que é o arrebol, esse que aqui não é pronome relativo, ele é conjunção integrante. Como eu sei disso? Olha, veja se ele está retomando alguma coisa anterior. Nada, né, gente? Vamos fazer outro macete, substitua por os quais, as quais. Veja lá. E há poetas míopes, os quais pensam. Deu certo, outro pronome relativo coube. Agora, os quais pensam, os quais pensam a qual, não dá certo. Então, se não dá, gente, é conjunção integrante. Aí vamos perceber. O pronome relativo introduz orações subordinadas adjetivas. E neste caso, é uma adjetiva restritiva ou explicativa? Ah, muito bem, você está bem ligado. Respondeu certíssimo. Por quê? Percebeu a ausência de vírgulas aqui e me disse já na lata. Disse assim, ó, é subordinada adjetiva restritiva. Ótimo, então joga fora a B, joga fora A, joga fora a D. Certo? Isso mesmo. Vou ficar entre C e E. E o que acontece aqui com a segunda oração? Se é conjunção integrante, não pode ser oração adjetiva. Então, eu vou jogar fora a letrinha C. Se é conjunção integrante, ela só pode introduzir o quê, pessoal? Oração subordinada substantiva.
E neste caso, muito corretamente identificada aqui como objetiva direta. Por quê? Pensam, quem pensa, pensa o quê? Esse complemento aqui é objeto direto do verbo pensar. Uau, ufa! Vem cá, olha para mim. Cansou? Pois é, dá um nó na cuca, né? Por isso que você tem que sempre anotar essas coisas, pessoal. E, mais ainda, começar a aplicá-las nas suas leituras cotidianas. Leu o jornal hoje, já antes de conversar aqui comigo? Leu revista? Se informou sobre os assuntos da semana? Aplique essas situações que nós vamos verificando aqui com exemplos na língua portuguesa, aplique na sua leitura diária. Você vai ver como rende. E você vai ver como rende interesse, inteligência e como faz com que você fique mais perto de arrasar no Enem.